Boa noite, pessoal. Então, a última aula eu não consegui gravar para vocês, eu postei um vídeo sobre conhecimento tácito e conhecimento explícito. Hoje eu vou gravar uma aula para vocês e agora eu vou compartilhar a tela dos slides para a gente ir explicando coisinha por coisinha que ficou para trás aí, tá? Então vamos lá. Então, ó, tecnologia da informação, gestão do conhecimento, tá? Então, agora a gente entrou na parte de gestão do conhecimento. Aqui eu estou explicando o que, que ele é, um conjunto de práticas que procuram gerenciar as circunstâncias que o conhecimento precisa para prosperar na organização. Análise da relação entre o conhecimento explícito e tácito da organização e suas formas de conversão. Então, aqui a gente vai ver que o conhecimento, ele não é estático, ele é dinâmico, ele vai mudando conforme a pessoa que está na organização e conforme a gestão dela. Então, os tipos de conhecimento. O conhecimento advindo da experiência tende a ser tácito, tá? Físico e subjetivo, e que o conhecimento da racionalidade tem proporção a ser explícito, metafísico e objetivo. O que seria isso daqui? Então, ó, o conhecimento explícito é aquele que não é... Opa! Conhecimento tácito. Eu comecei pelo... Tá, eu comecei errado aqui. Coloquei pelo explícito. Mas o explícito, o que que é? É aquele conhecimento formal, aquele conhecimento que ele tem um passo a passo, ele está formalizado, ele tem um sistema, ele tem como se aplica, como se desenvolve, tá? Ele está ali para você ver quais são as partes dele, tá? Ele foi desenvolvido por alguém que colocou aquilo num papel, vamos dizer assim, ou num sistema, e ele está ali para ser aprimorado. Então, ele é aquele conhecimento que sai daqui e é posto no papel, tá? Aqui eu falo assim, ele é formal, sistemático, expressado por números, palavras, facilmente comunicado e compartilhado em dados, informações e modelos. Pode ser processado, armazenado, transmitido em texto, livro, apostila ou por computadores. Em seus primeiros passos, a gestão de conhecimento tinha forte ênfase na informática e a preocupação de posicionar cada um dos tipos de conhecimento em relação aos computadores. Pessoal, um sistema de informação está implantado com tecnologia de informação em uma determinada organização, ela tem um conhecimento explícito. Só que esse conhecimento é modificado conforme o passar do tempo, por isso os sistemas de informação são atualizados. Por quê? Porque a gente tem o conhecimento tácito. Tá? O que é o conhecimento tácito? É esse aqui, que eu tenho, o que é pessoal, o que é particular meu, tá? Por exemplo, toda aula que eu dou, tá? Principalmente em informática, eu dou um exemplo do que alguma coisa aconteceu comigo, mesmo que eu não esteja falando, isso aconteceu comigo, provavelmente esse exemplo é oriundo de um conhecimento tácito meu, de uma experiência minha. Então, isso que é um conhecimento tácito, é um conhecimento individual, aquele que se aprende no dia a dia, que se aprende na vivência. Tá? Então, aqui eu coloco assim, em geral é desenvolvido e interiorizado pelo conhecimento. Um especialista, por exemplo, ao longo de muito tempo de aprendizado, estando de tal forma enraizado na mente de seu possuidor, que se torna difícil separar as regras desse conhecimento do seu modo de agir e de se comportar. Então, é um conhecimento que tem uma marca da pessoa, tá? Só um minutinho. O conhecimento tácito pode ser dividido em técnico e cognitivo. Técnico quando descreve habilidades informais, chamado o que know ou o que você sabe, tá? Cognitivo quando abrange modelos mentais, crenças, percepção, a forma de como vemos o mundo à nossa volta. Sua natureza subjetiva e intuitada torna-se difícil ser processado ou transmitido por qualquer forma sistemática ou lógica. Então é algo, vamos dizer assim,
Algo comportamental, depende muito do comportamento da pessoa, esse conhecimento, tá? A forma de se transmitir não é, vamos dizer assim, absorvida por qualquer um, tá? Então, ele se torna difícil, ele se torna algo que, às vezes, é incompreensível para todo mundo, tá? Conhecimento. Geração de conhecimento organizacional deve-se entender a capacidade de uma empresa como um todo, de criar e absorver novos conhecimentos, disseminá-los e incorporá-los em seu produto, serviços, sistemas, obtendo inovação contínua que leva à vantagem competitiva. Pessoal, o que é aqui? Uma empresa ela não pode descartar nem o conhecimento tácito, nem o conhecimento explícito, tá? Principalmente se tratando de tecnologia. Porque, assim como o conhecimento, a tecnologia evolui. E ela evolui por causa do conhecimento. Então, uma empresa não pode descartar nenhum dos dois. O que ele tem que fazer? Ele tem que converter e utilizar esse conhecimento. Conhecimento que realmente se traduz em vantagem competitiva nasce ou é absorvido como conhecimento tácito, pois se assim não fosse, seria facilmente copiado pelos concorrentes. Todo mundo já ouviu falar em direitos autorais. Então, o direito autoral vem para proteger esse tipo de conhecimento. Quando ele passa esse conhecimento, que é só dele, para algo físico, tá? Por exemplo, eu vim aqui, programei, fiz um aplicativo de controle de orçamento. Eu tenho que colocar meu nome nesse aplicativo e reconhecer ele com direitos autorais. Para quê? Para proteger meu conhecimento, tá? Mas a necessidade de converter o conhecimento do plano tácito para o explícito. Pessoal, o conhecimento tácito, ele não é explicável tão facilmente. Então, o que você tem que fazer? Tirar ele daqui e passar de uma forma sistemática, de uma forma estrutural para o papel, para um sistema, tá? Ele tem que partir de alguma coisa que dê passos para a pessoa conseguir absorver ele. Antes de ser explicitado, o conhecimento que constitui diferencial competitivo passa dentro da organização pelo processo de conversão, chamado de socialização, quando é disseminado ainda na forma tácita. Trata-se do processo de compartilhar experiência, criando novo conhecimento tácito, em modelos mentais e habilidades técnicas. Pode ser adquirido na utilização de linguagem por meio de absorção, imitação ou prática. Ou seja, quando todo mundo se reúne e começa a falar sobre um determinado assunto e vai pontuando, tá? Vai descrevendo as coisas mais importantes. Depois esse conhecimento é analisado, juntado as partes mais importantes, né, que foram descritas, em passos, em processos. Conversão do conhecimento, o processo de socialização ocorre apenas com relativo sucesso, por exemplo, em práticas on-the-job training, sessões de brainstorm, contato nas áreas de projeto com áreas de campo. Naturalmente, o processo de socialização atinge somente alguns dentro da organização, já que nem todos estão habilitados a absorver corretamente aquele conhecimento tácito. E os que absorvem fazem-no de forma absolutamente pessoal. Por exemplo, se você... Bom, não sei, acho que quase todo mundo aí trabalhou ou trabalha em algum lugar. Certas regras desse emprego ou do emprego que você teve, você utiliza às vezes no seu dia a dia na casa. Por quê? Porque você absorveu aquele conhecimento explícito e o tornou tácito para você. Então, o que acontece? Depois da socialização, depois de ser explicitado o conhecimento, o que ele tem que ser feito? Ele tem que ser absorvido e transformado em tácito de novo. Para quê? Para a pessoa ter confiança naquilo que ele está fazendo. Então, a partir da hora que uma coisa que você faz no seu emprego, você faz dentro da casa, significa que aquele conhecimento explícito da empresa se tornou tácito para você. Então, a conversão do conhecimento é um círculo, tá? Ele vai de tácito para explícito, tá? Combinado, o tácito e o explícito, interiorizado,
e torna-se tácito de novo. Aí volta tudo de novo para ele ser refeito. É um processo de conversão que não para mais dentro das empresas, tá? É a essência do processo de criação de conhecimento, quando o tácito passa para o explícito. Então, quando você consegue passar algo que você faz no seu dia a dia para um manual de instruções para alguém ver, se tornou esse conhecimento tácito seu para explícito, tá? Finalmente, quando os conhecimentos já estão bastante disseminados, sofrem um novo processo de conversão, que seria a internalização, quando passa do explícito para tácito. É aquilo que eu falei antes. Quando você costuma usar ou fazer alguma coisa que você faz no seu serviço, no seu trabalho, na sua casa, significa que aquele conhecimento explícito da empresa passou a ser tácito, tá? Ou seja, você internalizou aquele conhecimento. Segundo esse modelo de conhecimento, como espiral do conhecimento, a criação do conhecimento na organização dá-se por contínua interação entre tácito e explícito, suas formas de conversão impulsionadas por diferentes fatores. O importante é criar mecanismos para as ideias que criam vantagens competitivas, quer criadas inteiramente ou venham do mundo externo, sejam disseminadas assim que surgem na empresa, removendo as barreiras do conhecimento tácito. Ou seja, no processo de conversão, aquela dificuldade de absorver o conhecimento que é de uma pessoa só, ele sai, tá? Essa barreira é removida, pois ele é explicitado em algum documento, um manual da empresa, uma regra da empresa, e aí você começa a utilizar aquilo até que você está acostumando-se a utilizar no seu dia a dia e utiliza para a sua vida também, tá? Esse é o processo de conversão. Então, aqui, ó, nessa tabela você tem ali, ó, primeiro, conhecimento tácito. Ele vai passar por socialização e externalização. Socialização é aquela parte onde você conversa com várias pessoas sobre determinado assunto que você tem conhecimento e externaliza ele, ou seja, coloca ele ali externamente um passo a passo, escreve ele. Aí você combina, como assim combina? Esse diferente é na socialização, vai ter diversos pontos de vista desse conhecimento, você vai ter que combinar ele. A partir do que você combina, você cria ali um conhecimento explícito, tá? Criei um conhecimento explícito, ele está ali no manual, numa regra, no computador, num sistema operacional. Aí você internaliza ele. Então, você consegue levar ele para o seu dia a dia. E você consegue evoluir, tá? Colocar algo a mais naquilo lá. Quando você coloca esse algo a mais, né, você transformou ele em tácito de novo, tá? Ele já era tácito e ele ficou um tácito mais pessoal, tá? Um tácito seu. Ou seja, você vai ter que socializar, internalizar, combinar e quer dizer, socializar, externalizar, combinar e internalizar de novo, para renovar esse conhecimento dentro da empresa. Então, ele é assim. Ele vem da socialização para a externalização, da externalização para a combinação, da combinação para a internalização, onde você cria algo pessoal e vai ter que voltar aqui. Criação. Nossa senhora, não. Eu desisto de escrever aqui, tá? Tira fora essa parte. Mas assim, você cria algo pessoal, você desenvolve algo pessoal dentro daquele conhecimento que você internalizou. Aí você vai ter que passar de novo pela socialização. Beleza, pessoal? Eu sei que foi um pouquinho rápido, tá? Dúvidas vocês perguntam para mim, agora vem um exercício, tá? Então, aqui tem os passo a passos, né, que eu fiz aqui, que é essa tabela, que também descrevi aqui em 1, 2, 3, 4. E a atividade. Vocês não vão criar grupos, por enquanto. Então, isso daqui esquece. Primeiro, vocês vão fazer individual. Então, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão escrever o processo de como vocês limpam a casa, tá? Pessoal, escrevendo esse processo, eu preciso que vocês se dividam em grupos, tá? Senão eu que vou ter que dividir. Então, eu peço que vocês mandem para mim no mural quais vão ser os grupos de pessoas. Aí eu vou criar atividades, uma atividade semana que vem,
para cada grupo, tá? Na verdade, é uma socialização de cada grupo. A gente vai fazer todo esse processo de conversão do conhecimento daí, tá bom? Pessoal, dúvidas, me perguntem, tá? WhatsApp ou ali no mural, individual, tá bom? Boa noite. Até mais, pessoal.